E eu desta manhã quero falar-vos sobre algo que é um grande perigo. Traz vários perigos e é algo que o mundo valoriza muito, mas que nós devemos ter muito cuidado com os excessos, que é sobre a autoconfiança. O mundo hoje em dia valoriza muito pessoas com muita confiança, pessoas com uma autoestima muito elevada, pessoas que conquistaram muito nas suas vidas, pessoas que se construíram a sua própria fama, o seu próprio sucesso. E nós vemos pessoas pelo mundo fora, pessoas muito admiradas, como o Cristiano Ronaldo e a Cristina Ferreira e outras pessoas que são muito famosas em Portugal ou no estrangeiro e que têm muita autoconfiança. Mas a autoconfiança é algo que, quando em excesso, pode trazer grandes danos, grande prejuízo, até prejuízos eternos. E eu vou começar com uma história, penso que real, que é sobre um nadador salvador que vê alguém a afogar-se. Vê alguém que está no mar a afogar-se. E outras pessoas estão ali a ver e veem que o nadador salvador não intervém. Não vai ter com a pessoa que está a afogar-se. E as pessoas gritam, então não vais acudir. E ele esperou alguns segundos. Esperou algum tempo e a pessoa ali a debater-se para não ir ao fundo. E só ao final de algum tempo é que ele vai. E acaba por salvar. Será que é um nadador salvador negligente que não sabe o que está a fazer? Será que aquelas pessoas que estão ali à volta percebem mais daquilo do que ele? E qual é a razão? A razão de ele não se ter lançado logo à água é que enquanto a pessoa tinha forças por si mesma, poderia, ao tentar ser salva, poderia até arrastar para o fundo as duas pessoas. Então foi preciso que a pessoa perdesse as forças, não fosse capaz de se debater mais e aí sim poderia salvar. E é um pouco o que acontece, claro, numa dimensão muito maior entre Deus e o homem. Enquanto o homem tenta por si mesmo chegar a algum lado, com as suas próprias forças tentar manter-se à tona, Deus não pode fazer nada por ele. Deus precisa que o homem chegue ao fim de si mesmo e se volte para Deus, para que Deus possa salvá-lo. Só quando ele reconhece que é incapaz de satisfazer a justiça de Deus, a santidade de Deus, é que ele pode ser salvo. É que Deus pode fazer alguma coisa com ele. Ou seja, esta atitude de perceber a nossa incapacidade, a nossa fragilidade, é algo que deve acompanhar o crente, não só, é algo que deve caracterizar o crente não só na salvação, mas também, muito importante, ao longo das suas vidas. Não devemos pensar que somos capazes de fazer o que quer que seja sem Deus. E há pessoas que, nós vamos ver, pessoas que, em vez de recorrerem a Deus, confiaram nas suas próprias capacidades. Confiaram na sua força, confiaram na sua capacidade de resolver problemas e vemos os problemas que trouxe. Também não devemos pensar que somos uns coitadinhos, não consigo fazer nada, eu não sou um incapaz. É preciso haver aqui um equilíbrio, não é? Não é eu não sou capaz de fazer nada, um pouco como Moisés, não sei fazer, não sou capaz, porque ao dizermos que não somos capazes, eu não consigo fazer nada, o que é que estamos a fazer? Inconscientemente não é humildade, é desvalorizar o que Deus pode fazer através de nós. Não é? Há um homem que quem lê o que ele escreve pode pensar que ele tinha uma autoconfiança desmesurada e era muito vaidoso até, que é o apóstolo Paulo. Quem lê e não gostar... Há pessoas que não gostam de Paulo mesmo. Há pessoas que até dizem, já ouvi falar de pessoas que dizem que Paulo não estava bem da cabeça. Ele escrevia coisas que não evidenciam uma pessoa equilibrada do ponto de vista psicológico. Falava muito na primeira pessoa, era muito egocêntrico. Mas
Isso é quem lê, se calhar porque não gosta da doutrina de Paulo e usa isso como desculpa para o pôr de lado. Mas há pessoas que fazem mesmo. Até já li alguém que escrevia que ele, devido à perseguição que moveu contra os crentes, provavelmente no final da sua vida já padecia de algum problema mental e por isso é que escrevia o que escrevia. Infelizmente há pessoas assim. Mas Paulo era uma pessoa muito equilibrada neste sentido. Ele não era um coitadinho, não consigo fazer nada, mas também não era aquela pessoa, eu faço tudo. Não, ele até dizia, posso todas as coisas, não dizia? Eu posso todas as coisas. E o que alguns pensam, eu posso tudo, eu consigo fazer tudo. Mas o versículo não acaba aqui. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Ou seja, ele era uma pessoa consciente de que conseguia fazer tudo, mas naquele que o fortalecia. Mas com o mundo, o curso natural deste mundo está em completo contraste com esta atitude. Deus está posto de parte. Nós não precisamos de Deus. Deus está morto. Deus é desnecessário. Há até uma história que penso que é real. Ele era matemático, astrónomo, era várias coisas. Penso que era o Laplace, sei que era francês. Laplace, que até no 9º ano em matemática dá-se a lei de Laplace, sobre as probabilidades. Penso que era Laplace, se não era ele, era outro francês. E então ele escreveu um tratado sobre astronomia e ofereceu ao Napoleão, que era o imperador. E o imperador viu aquilo e disse, não vejo, porque o Napoleão, mesmo tendo sido a pessoa que a gente não tem assim em grande conta, porque invadiu os outros países, não é? Não sei o que é que os franceses acham de Napoleão. Gostam de Napoleão ou nem por isso? Mais ou menos. Napoleão, o grande imperador francês, invadiu vários países, até chegou aqui a Portugal, tentou também conquistar Portugal. E então ele, quando leu aquele tratado de astronomia, disse ao tal astrónomo, eu não vejo aqui nenhuma referência a Deus. E ele, no alto da sua arrogância, da sua soberba, disse, não precisei dessa hipótese. Ou seja, não precisou de considerar a existência de Deus para tudo aquilo. E é esta a postura do homem. Rejeita Deus. E eu já vos disse isso noutras ocasiões, quando vos falei das alterações climáticas. Que eu dizia-vos que é uma visão, não nego as alterações climáticas, mas nego a quase religião que está por trás destes movimentos que nós vemos. Porque eu disse-vos, se há uma visão do mundo que exclui Deus, não quer Deus, não precisa dessa hipótese, cuidado, devemos rejeitá-la. Não é, a ciência diz isto, estamos logo atrás. Não é bem verdade que a ciência diga isso, mas alguns cientistas dizem isso. Tal como aquele cientista dizia, eu não preciso de Deus. Infelizmente é esta a postura de muitos. Querem Deus fora das suas vidas. Um pouco o que acontece logo desde o início. Claro que Caim teve essa postura, não é? Adão e Eva também tiveram. Não precisamos de Deus. Quiseram rejeitar a ordem de Deus. Vemos Caim a fazê-lo também. Deus diz, olha, tens uma maneira correta de fazer as coisas, porquê é que não fazes bem? Ele não quis, não é? Mas reparem que muito tempo mais tarde, em Gênesis 11, nós vemos a atitude daquelas pessoas que quiseram construir a Torre de Babel. Quando lemos o relato da Torre de Babel, quem é que não vemos ali nas palavras daquelas pessoas? Gênesis 11, 1-4. Se quiserem podem abrir, mas eu vou ler. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear. E habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo
toque nos céus e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O homem quis fazer aquela torre, mas quem é que excluiu? De que hipótese é que eles não precisaram? Foi de Deus. Rejeitaram Deus. Confiaram apenas neles próprios e nas suas capacidades. E vemos como aquela obra não foi avante. Há uma história bastante interessante sobre as pessoas que rejeitam Deus. É uma história, claro, uma história fictícia, mas que retrata um pouco a filosofia, a forma de pensar deste mundo. Um dia, um grupo de cientistas decidiu que os homens podiam viver sem Deus. Não precisavam de Deus para nada. Que é esta a mentalidade da esmagadora maioria das pessoas. Não precisamos de Deus. Deus é uma muleta para as pessoas fracas. Mas está para as pessoas que não têm autoconfiança. Não são autossuficientes. Ou seja, precisam de algo exterior para se ampararem. Mas depois vamos ver, eles amparam-se em tudo e mais alguma coisa. Criam as suas próprias religiões. Quer seja a religião da política, a religião das alterações climáticas, que também já vos falei, a religião LGBT, que também tem muitas características de religião. Quando se rejeita Deus, vai-se atrás de todo o disparate. A astrologia, entre outras coisas. Então, decidiram, não precisamos de Deus. E disseram a Deus, decidimos que não precisamos de ti. Nós temos suficiente sabedoria para clonar, fazer a clonagem e para fazer muitos atos miraculosos. E Deus ouviu e disse-lhes: muito bem, então vamos fazer uma competição baseada na capacidade de criar vida humana. Já que vocês conseguem, vamos lá. Vamos fazer uma competição a ver quem é que consegue criar vida humana. Tal como eu fiz nos tempos de Adão. Como eu fiz com Adão. Os cientistas concordaram e um deles foi ao chão e pegou num bocado de pó para fazer como Deus, não é? E eu disse: não. O que é que ele disse? Não. O que é que acham que ele disse? Arranja o teu próprio pó. Não é? Cria o teu próprio pó. O homem pensa que pode viver sem Deus, mas não consegue. Não consegue. Nós nele nos movemos e existimos. Sem Deus nada somos neste mundo. É esta a ideia que nós temos, mas que por vezes esquecemos. Ok? É isso que eu vos quero chamar a atenção. Mas se nos deixarmos levar pela filosofia deste mundo, vamos acreditar que o conceito máximo de vida é aquela expressão americana, o self-made man, o homem que construiu a sua própria fortuna, o seu próprio império. Pessoas como... Claro que ele não fez aquilo tudo bem feito, nem o melhor exemplo, mas o Trump tentava passar um bocado essa imagem da pessoa que construiu um império, quando na verdade foi o pai que o ajudou bastante, senão ele não... Sem a ajuda do pai, essa fala muitas vezes, ele não conseguia até chegar onde chegou. Mas às vezes há pessoas que vieram de uma origem muito humilde e conseguiram criar um império. E nós admiramos o mundo admira aquelas pessoas, não é? Mas nós sabemos que não é isso que Deus valoriza. E há também aqueles livros de autoajuda que já têm alguns anos, mas provavelmente lembram-se daquele livro, O Segredo. Ele dizia frases como esta: com este livro, O Segredo, vai entender o poder oculto e inexplorado dentro de si, trazendo alegria a cada aspecto da sua vida. À medida que descobrir o segredo, ficará a saber como pode ter, ser ou fazer tudo aquilo que deseja. Descobrirá a verdadeira grandeza que o espera na vida. Quem é que não gosta de ouvir estas palavras? Eu tenho o suficiente, eu não estou a conseguir explorar. Ajudem-me a explorar a pessoa maravilhosa, o extraordinário que eu tenho aqui dentro de mim. E o que é que diz a Bíblia? Não se aproveita nada. Desde a ponta dos pés até
à ponta dos cabelos, não há nada que se aproveite. O melhor que nós fazemos na carne é trapos de imundícia. E o mundo diz: tu és maravilhoso. E o Evangelho o que é que diz? Tu não prestas. O que é que as pessoas querem ouvir? Querem ouvir, claro, uma mensagem agradável. E atenção que alguns com a Bíblia na mão, aos domingos de manhã, são capazes de pregar uma mensagem parecida com isso. E enchem igrejas, templos religiosos. Esta mensagem é de facto mais agradável para o homem ouvir do que a mensagem da salvação que Deus oferece. Pois esta requer o reconhecimento da sua própria incapacidade. Eu costumo dizer que o Evangelho diz, basicamente, tu és tão mau, que nem Deus te pode consertar. Deus já não consegue fazer nada contigo. Tu tens de morrer, ser sepultado e ressuscitar. Não, morrer com Cristo, ser sepultado com Cristo e ressuscitar com Cristo para uma nova vida. Porque como estás, não dá. Mas o mundo diz: tu és maravilhoso, da maneira que és. Então o mundo idolatra, valoriza, admira este tipo de pessoas. Mas nós devemos reconhecer a nossa fraqueza e dizer, como aquele cântico que costumamos cantar: sem Deus nada somos neste mundo, sem Deus nada podemos fazer, nem as folhas das árvores se movem se não for pelo seu poder. E Tiago também alerta para este perigo da autoconfiança. O que é que ele diz? Alguns dizem, em Tiago 4, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Reparem que aqui também não há Deus. Não há Deus, não é? Quando nós dissemos vamos fazer isto e vamos fazer aquilo, tenhamos cuidado, habituemos-nos. É a coisa que eu tento não dizer que é só até amanhã. Evito de dizer isso. Às vezes também temos aqueles que gostam de dizer até amanhã, se Deus quiser, porque há pessoas que gostam de amesquinhar, não é? Eu às vezes também, para já não me meter nesse tipo de situações, digo: espero ver-te mais logo, ou espero ver-te amanhã. Mas não nos habituemos a falar mal. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Então devemos dizer, se Deus quiser, porque é o que está na Bíblia. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, em lugar do que deverias dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. É muito importante que, mesmo quando comunicamos com os que estão de fora, falemos segundo as palavras de Deus. Então eu quero falar-vos agora, muito rapidamente, vai ser, se calhar não vamos ter tempo para ler estas passagens todas, porque são histórias muito interessantes, mas eu vou só retratar-vos muito rapidamente algumas experiências de pessoas, homens de Deus, penso que todos eles, sim, homens de Deus, que falharam. Tiveram coisas muito boas, mas falharam. Vocês recordar-se-ão da história de Josué. Começou a conquistar aquelas cidades todas, não é? Jericó, Ai conquistou à segunda vez, porque houve o pecado de Acã pelo meio, e depois as pessoas ali à volta começaram a ficar muito preocupadas, não é? Como é que vamos fazer? Eles vão limpar isto tudo. O que é que alguns fizeram? Aliaram-se, não foi? Juntaram-se. Mas houve uns que foram mais pertos. Quem foram? Os Gibeonitas, os de Gibeon. O que é que eles disseram? Eu vou só ler rapidamente, em Josué 9. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram da astúcia. E o que é que eles fizeram? Fizeram de conta que eram de muito longe, porque talvez não saibam, mas Deus tinha mandado destruir todos os povos da terra de Canaã. Mas os de fora podiam anunciar-lhes a paz, e se eles quisessem sujeitar-se a eles, tudo bem. E estes de Gibeon, que eram da terra de Canaã, fizeram de conta que eram de muito longe. E vieram. E tentaram dar-lhes a volta. E reparem o que é que nós lemos aqui.
Fizeram de conta que vinham muito longe, mostraram o pão bolorento, mostraram as roupas rotas, como parecia mesmo que eles vinham de muito longe. Eu não sei como é que eles arranjaram o pão bolorento, se calhar já tinham ali, se calhar era estratégias já para este tipo de situações, para enganar alguém, ou se calhar a miséria era tanta que se calhar havia quem comesse disto e não havia mais. E então lá arranjaram aquilo. E eles vieram. E reparem aqui uma coisa muito importante. No versículo 14. Então aqueles homens tomaram da sua provisão e o que é que eles não fizeram? Não pediram conselho à boca do Senhor. Era tão óbvio, tão fácil de tomar aquela decisão, nem havia necessidade de estar a incomodar Deus com isto. Ou seja, eles confiaram na sua própria capacidade de tomar decisões sozinhos. Não procuraram o conselho do Senhor. E este, como eu já vos disse, era um povo com o qual não podia haver aliança. Diz em Êxodo 34:12, diz assim: guarda-te que não faças concerto com os moradores da terra onde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. E eles podiam ter, de facto, consultado o Senhor. Havia o sumo sacerdote, que tinha o Urim e o Tumim, que era uma forma de consultarem a vontade de Deus. E vemos outras pessoas a fazer isso. Estou-me agora a lembrar de Davi, que queria consultar a vontade de Deus sobre se devia atacar desta maneira ou daquela. E Deus respondeu-lhe. Não respondeu a Saul. Saul tentou... Na altura em que morreu, naquela última batalha contra os filisteus, ele tentou consultar o Senhor, mas Deus já o tinha cortado com ele. Isto faz lembrar esta situação de autoconfiança na sua própria inteligência, no seu próprio entendimento, remete-nos para aquele versículo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O estribo é onde os cavaleiros põem os pés, ou seja, ficam ali firmados. Não te firmes muito no teu entendimento, que isso pode falhar. Mas, muitas pessoas, eu sou inteligente, eu até já consegui fazer isto e aquilo. Para que estar a incomodar Deus? Porque às vezes, daqui a um bocadinho vamos ver uma situação de alguém que numa situação difícil pediu ajuda a Deus. Numa situação fácil, eu cá me arranjo. Cuidado. Sansão confiava em quê? Na sua força. E houve uma altura em que ele já olhava para a sua força não como uma dádiva de Deus, mas algo que ele tinha como adquirido. E quando ele se viu amarrado, porque a Dalila deu-lhe a volta, não foi? E depois cortou-lhe o cabelo, porque ele erradamente confiou nela e contou-lhe o segredo. Nós vemos ele a dizer assim: sairei ainda desta vez como dantes e me livrarei. Não há aqui Deus. Não há aqui Deus na sua linguagem. E também já não havia Deus com ele, porque diz assim, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ou seja, confiou na sua própria força. Claro que nós devemos reconhecer que a inteligência, a força, são coisas que Deus nos dá. E devemos sempre confiar nele. Diz o profeta, diz Deus, através do profeta Jeremias: não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem se gloria o forte na sua força. Não se gloria o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. É aí que deve estar o nosso foco. Sabemos que todas as coisas vêm de Deus. É algo que eu procuro lembrar-me sempre, particularmente quando dou graças pelos alimentos, e procuro dizer sempre, sabendo que todas estas coisas vêm de ti. Devemos ter plena consciência disso. Não foi nosso dinheiro, não foi
o cozinheiro que cozinhou, é Deus que nos dá essas coisas e usa as pessoas, usa o dinheiro que ganhamos com as forças que Ele nos dá. Ou seja, tudo acaba, somos a ver bem, tudo vem de Deus. Da última vez, isto se calhar não se vão lembrar, é daquelas perguntas difíceis. Eu da última vez que aqui estive, claro que quem não esteve está desculpada. De que é que eu vos falei da última vez? Lembram-se? Falei, até vos mostrei aqui uma genealogia, várias pessoas, depois os filhos, os tios. Era de um rei. Do rei? Também metia ele. Mas o personagem principal era Josafá. O Josafá que meteu-se lá com a família de Acabe e quase ia acabando. Claro que em hebraico Acabe não tem o significado que tem em português, não é? Mas vou falar-vos hoje do pai dele. O pai dele, que era o rei Asa, era um bom rei e procurou encaminhar o povo de Judá no bom caminho. E houve uma situação, eu acho extraordinária esta frase que ele diz. O pai dele, ou seja, o Asa era neto de Roboão. O Roboão, filho de Salomão. E Asa era neto. O avô, ou seja, o avô, Roboão, mesmo o bisavô já não tinha sido lá muito bom na parte final, o Salomão já não se tinha comportado muito bem, o Roboão foi o que foi, e o filho, que era Abião, também foi mau. Mas depois o Asa foi um bom rei. E foi tão bom rei que ele, olha, pegou na mãe e disse, olha, já não és mais rainha. Ela tinha feito lá um ídolo horrível e a Bíblia diz mesmo que era horrível. Todos os ídolos são horríveis, mas aquele era particularmente horrível. E ele até tirou a mãe de ser rainha. E tirou da terra, quem é que? Os rapazes quê? Escandalosos. Não é preciso pensar muito para perceber o que é que seriam. Porque já naquele tempo havia pessoas que não tinham vergonha nenhuma e faziam escândalo. Porque o escândalo é fazer tropeçar os outros. No fundo é fazer tropeçar os outros. Eram pessoas que levavam os outros a tropeçar. E limpou, foi o primeiro a fazer ali uma limpeza religiosa, só que ficava sempre alguns resquícios, também por causa dos povos que havia à volta, e o povo de Israel, que vivia ao norte e sempre teve maus reis. Portanto, havia sempre ali uma influência. Então as coisas estavam a ir bem. E houve um dia, no segundo livro das Crónicas, 14, em que Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens. Eu não sei se isto pode ter havido algum erro na tradução ou não, também não interessa. Era muita gente. O que é certo é que era muita gente. Pode dizer, 1 milhão. Então o que é que o Asa fez? Viu aquilo e pensou, estamos tramados. Não conseguimos. E disse... Clamou ao Senhor seu Deus e disse, Senhor, nada para ti é ajudar. Ou seja, para ti vai dar o mesmo. Ajudar quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Para Deus vai dar o mesmo. Este tem muita força, aquele tem pouca força. Para Deus é o mesmo. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e de Judá e fugiram os etíopes. Que palavras extraordinárias. Deve ser mesmo esta a nossa postura. Oh Deus, tu podes todas as coisas. Tu podes ajudar tanto o que tem muita força como o que tem pouca força. Eu tenho pouca. Portanto, podes ajudar-me. Mas anos mais tarde, numa outra situação, que não tenho agora tempo para ler tudo, ele andou em guerra com o Baasa, que era o rei de Israel. E também foi por isso, andou sempre de mal com ele. Diz mesmo a Bíblia que houve guerra entre eles todos os tempos do seu reinado. E também foi por isso que depois o Josafá quis fazer uma aliança com o rei do norte para ter paz. Ou seja, viu o pai sempre em guerra e pensou, não, eu vou ter de... Então casou o filho dele com a filha do Acabe e foi a desgraça que foi.
houve uma altura em que o rei Baasa, que era o rei de Israel do norte, veio e atacou lá uma cidade. Começou a edificar uma cidade, ou seja, um posto avançado para depois atacar Judá. E o que é que o Asa fez? Clamou ao Senhor: Senhor, para ti nada é ajudar, tal. Não, eu quero uma situação mais fácil. E então, em vez de pedir ajuda a Deus, que tinha resultado perfeitamente contra aqueles milhão de soldados, o que é que fez? Repara, tirou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e enviou ao rei da Síria. E disse: ajuda-me. Ou seja, antes pediu ajuda a Deus, numa situação absolutamente impossível. Agora, numa situação mais fácil, pediu ajuda a um ímpio. A um rei que, noutras alturas, estava em guerra contra eles. E conseguiu. Conseguiu o que queria. Aparentemente, resultou. Não é? Teve o efeito que ele queria. O outro veio ao auxílio. O rei que o estava a querer atacar foi-se embora. Aparentemente, tudo bem. Olha, até me safei. Nem precisei da hipótese de Deus. Nem precisei de Deus para nada. Que bom. Até já me sabe sozinho. Cuidado com este tipo de pensamento. Já me dei em situações, particularmente quando tinha exames e estava mesmo atrapalhado, lembrava-me de Deus. Mas quando a coisa até está controlada, nem preciso dessa hipótese, não é? Cuidado. Eu já faço isto em piloto automático, nem preciso pedir ajuda a Deus por nada, não é? Muito cuidado. Sabe o que é que me lembro ao ver este homem? Começou muito bem, mas depois acabou mal. Depois, até no final da sua vida, esteve doente dos pés e diz também assim: e na sua doença não recorreu a Deus, mas aos médicos. Claro que quando recorremos, podemos confiar em Deus e pedir ajuda dos médicos, mas para a Bíblia dizer daquela maneira, porque ele não quis nada com Deus no final da sua vida. E penso que, não sei se foi este até que castigou um dos profetas que lhe veio chamar a atenção. Acho que sim. Acho que é isso mesmo. Eu só vou ler muito rapidamente. Eu queria avançar, porque quero falar de mais uma outra pessoa, mas acho que é 16:12. Exatamente. Houve um profeta que veio quando ele fez esta aliança com o rei da Síria para o vir ajudar, mandou dinheiro da casa do Senhor, ou seja, roubou a Deus. Em vez de pedir ajuda a Deus, roubou a Deus e mandou para o inimigo, na verdade inimigo. E veio um profeta e chamou a atenção, Anani, o vidente, e disse: porventura não foram os etíopes e os líbios, um grande exército com muitos carros e cavaleiros, confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. E o Asa o que é que fez? Realmente errei. Senhor, perdoa. Não, mandou prender. E depois, e diz assim, 16:12. Ok. 16:9. Sim. 16:9. Porque desde agora haverá guerras contra ti. Ou seja, o resto do seu reinado foi sempre em guerra. E foi por isso. Depois o seu filho o que é que viu? Lembras-te de Josafá? O que é que Josafá? Pai, não quero guerra aqui. Guerras. O meu pai viveu toda a vida em guerra. Eu não quero isso. Vou fazer uma aliança com o Acabe. Vai ser uma maravilha. De cima já ninguém me ataca. Depois tem a ver os outros. E foi um ataque muito pior do que um ataque declarado. Foi o ataque à sua família e à sua descendência, que foi praticamente exterminada. Só se safou o Joás, porque a mulher que o Josafá arranjou para o seu filho era a Atália, que mandou matar aquela gente toda, se lembram da história. Então o que é que diz o profeta Jeremias? Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Queria ter tempo para falar de Uzias.
Uzias, um rei que se tornou grande, e quando se tornou grande, confiado no seu estatuto, quis fazer algo que não podia fazer, que era entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E os sacerdotes dizem: não faças isso, não. Ele disse: confiante no seu estatuto. Diz a Bíblia, não vamos ter tempo a falar dele, mas diz a Bíblia que o Senhor o ajudou muito até que se tornou forte. Então quando ficou forte, eu consigo, eu até posso fazer coisas para além do que o rei faz. Eu não sou um rei qualquer. Cuidado. A atitude dele devia ter sido humilde, como a de Davi. A dada altura, Davi já era rei há muito tempo e disse assim: quem sou eu, Senhor Jeová? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? Ou seja, continuava humilde. Ou seja, quem sou eu? Eu não sou nada. Mas aquele rei Uzias já se achava que era o maior. O último exemplo de autoconfiança é Pedro. Pedro diz: Senhor, eu faço, aconteça, ninguém, de modo algum te acontecerá isso. Até pegou numa espada e foi. Mas o Senhor teve-lhe dizer: vai ser assim, vai. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E diz Provérbios 28, 26. Mas atenção, ele depois sofreu muito, não é? Diz a tradição que ele sofreu e bastante por amor ao Senhor, mas primeiro tem de aprender esta lição. Diz Provérbios 28, 26: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. A sua atitude devia ter sido como a de Moisés, que é uma frase completamente contrária a estas atitudes que eu vos mostrei. De Josué, que falhou naquele momento particular, do Asa, do Sansão, do Uzias. A atitude de Moisés: Senhor, se a tua presença não for connosco, não nos faças subir deste lugar. Ou seja, se tu não vieres connosco, nem vale a pena nós fazermos o que quer que seja. É que nem vale a pena. E nós vemos até que, não sei se foi nesta altura, que alguns do povo de Israel, depois do Senhor ter dito: olha, não vão entrar, já acobardaram-se naquela altura dos espias, não quiseram. A maior parte deles achava que não tinham hipótese contra os cananeus. E Deus disse: então não vão entrar. Alguns levantaram-se, escolheram um capitão e foram lá e foram completamente derrotados. É diferente desta atitude. Se a tua presença não for connosco, não nos faça subir deste lugar. Mas sabem, uma pessoa que tinha tudo para ter autoconfiança, estatuto, fama, prestígio, um futuro brilhante, quem era? O apóstolo Paulo. E o que é que ele diz sobre tudo aquilo que tinha conquistado, que poderia gabar-se? Ele diz assim, Filipenses 3: ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, ninguém podia dizer: oh Paulo, olha, então como é que é? Tu falhaste ali. Ninguém podia apontar o dedo a ele. E tudo isto ele conquistou, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E ele diz mesmo que considera isto tudo, eu não tenho aqui a passagem toda, mas... E tudo isto, em vez de confiar nos seus feitos do passado, ele diz: e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. É esta a atitude que devemos ter. Mesmo que tenhamos conquistado muito aos olhos do mundo, vamos pensar sempre: é muito mais importante
a excelência do conhecimento de Cristo, estar dependente de Deus. E que seremos capazes de dizer como o apóstolo Paulo: podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O Senhor nos abençoe e nos ajuda a sermos pessoas com confiança no Senhor e não tenhamos aquela autoconfiança que o mundo tanto valoriza, tanto prestigia, mas sempre confiados no Senhor.